Final de semana na casa colonial. Minha segunda experiência sobrenatural aconteceu no final do mês de julho de 2020. Digo sobrenatural entre aspas, pois eu acredito que há explicação. Uma lógica para tudo, até para aquilo que definimos como paranormal. Pois bem, seja lá o que tenha sido aquilo, ocorreu numa casa próximo ao topo da Serra de Maranguape, em Fortaleza, no Ceará. Essa ida à serra foi planejada junto com uns amigos, mas nem todos foram. Saímos em 4 amigos, eu, Augusto, Tadeu, Rebeca e Lívia. O nome dos meus amigos troquei para preservar a privacidade dessas pessoas. Fomos à serra no entardecer de um sábado. Já estava escuro e precisávamos fazer uma árdua subida. Felizmente, um jumento ajudou a carregar as mochilas. Caso contrário, teria levado umas 5 horas. É uma subida muito íngreme, sem iluminação e com a trilha bastante acidentada. Finalmente chegamos na casa, que era espaçosa, mas bem antiga, de estilo colonial. Dá para facilmente imaginá-la sendo erguida na época em que ainda existiam escravos. Outro aspecto que nos passou a sensação da antiguidade da casa foi o fato de não haver eletricidade e o sinal de celular que raramente pegava. Na primeira noite, apenas nos assentamos e ficamos conversando sob a luz das estrelas. Foi tudo muito tranquilo. Bom, nem tanto, pois já era tarde da noite e meu amigo Tadeu já estava dormindo e a Rebeca me chamava com insistência. Ela disse que estava ouvindo um barulho estranho na cozinha e então eu fui checar. Era no fogão. Apesar dessa casa ser antiga e usar um forno a lenha, havia um fogão a gás de 4 bocas, com tampa de vidro e uma porta para o forno. Era estranho, dava para escutar esporadicamente o som de batidas fortes nesse fogão, como se fossem nas suas laterais de metal ou na parte interna, onde fica o forno. Essas batidas aumentaram depois que eu me aproximei, como se reagisse à minha presença. A primeira coisa que eu fiz foi checar por baixo, por trás e por dentro do fogão, iluminando com uma lanterna, para ver se era algum bicho, mas não havia nada. E era pouco provável que houvesse, pois ele estava limpo e vazio, e não estava sendo usado por falta de botijão. Não havia absolutamente nada nele, nem próximo, mas o barulho de batidas continuava. Também não tinha como ser estalos de dilatação e contração térmica. Eu conheço esses barulhos e não são tão altos assim. Nunca ouvi algo parecido. Por último, havia um padrão na frequência dessas batidas, que foi aumentando na minha presença, como se tivesse a intenção de me assustar ou se fazer notar. Como nessa época eu já acreditava em espíritos, eu resolvi perguntar alguma coisa, para ser respondido com batidas. A partir disso, as batidas praticamente cessaram, e só voltaram a ser frequentes quando eu saí de perto do fogão ou da cozinha. Eu achei muito interessante, pois tenho uma enorme curiosidade em relação ao sobrenatural e até com uma certa empolgação. Mas subir a serra foi cansativo e já era tarde. Então terminamos ignorando o barulho e dormindo, apesar do medo. No dia seguinte, contamos ao Tadeu e perguntamos se eu poderia acordá-lo, caso acontecesse a mesma coisa na noite seguinte, uma segunda vez. Só depois do evento que eu lembrei que poderia ter gravado algo, então fiquei na expectativa para que isso se repetisse na noite de domingo. Apesar de não haver eletricidade, só para garantir, eu fui preparado, com mais de um carregador portátil. Nessa segunda noite, o evento não apenas se repetiu, como foi 3 vezes mais intenso. Na noite de domingo, lá pelas 8 da noite, entramos para dentro de casa. Acho que começou a chover um pouco, não lembro bem. Ficamos jogando cartas, ouvindo música, para abafar os barulhos que vinham da cozinha de poucos em poucos minutos. Eu já tinha levado meu celular para lá. Deixei gravando o áudio em cima da tampa de vidro do fogão. Não filmei nada em vídeo porque não apareceu nem se moveu. E eu não podia deixar por horas, não tinha bateria nem espaço no armazenamento. Apesar dos barulhos, no outro dia alguns de nós tinham que trabalhar, então fomos dormir, todos no mesmo quarto. As 2 garotas em uma rede, o Tadeu em outra e eu na ponta do quarto que dava para a porta.
Foi quando eu ouvi uma das garotas me chamar. Eu perguntei o que era e ela me disse que ouviu o Tadeu chamar o nome dela. Na hora eu pensei, sim, e daí? Foi quando ela me disse que ouviu ele chamar do outro lado da casa. Fui vê-lo na rede ao meu lado, mas ele estava dormindo. Porém, era uma posição tão estranha que eu me preocupei na hora. Ele estava com os braços esticados com os pulsos juntos, como se estivesse amarrado por uma corda invisível. Parecia algo de filme mesmo, como se ele estivesse sendo possuído. Eu já pensei no pior, que precisaria segurá-lo caso ficasse violento. Tentei acordar o Tadeu antes que a situação piorasse, mas seu sono era muito pesado. Levei quase uns 3 minutos insistindo de forma vigorosa até ele começar a abrir os olhos, ainda meio que em transe. Demorou mais ainda para ele se situar e eu perguntei se ele sabia quem era e onde estava. Ele respondeu corretamente, para meu alívio. Depois eu perguntei se ele teve algum pesadelo e ele descreveu que tinha sonhado que estava amarrado e tinha uma cobra e um rato em cima dele, algo assim. Me disse também que tinha rondado a casa, enquanto dormia, como se tivesse saído do corpo. Chegou até a me ver perto do fogão, numa cadeira de plástico. E eu, durante a noite, de fato, havia feito algumas vigílias de frente ao fogão. Ele disse também que viu 2 homens negros, uma mulher negra bonita, com brincos azuis, e um homem branco procurando um chapéu. Esse meu amigo é sensível a esse tipo de coisa. Inclusive, já participou da religião Umbanda. Por conta disso, eu tentei manter ele acordado e impedir dele ir na cozinha, para evitar que fosse possuído, pirasse ou algo do tipo. As meninas, por sua vez, estavam com tanto medo que mijaram num penico para não ir ao banheiro. Enquanto isso, as batidas continuavam, esporadicamente, com um intervalo médio de 10 minutos entre cada uma delas. Algumas pancadas eram bem fortes mesmo. Apesar de eu não ter muito medo, instintivamente permaneci em vigília. Eu quis muito dormir naquela noite, mas sempre que eu me sentia prestes a dormir, alguma pancada forte me dava um susto. Perto das 2 da manhã, uma dessas pancadas foi tão forte que eu levantei, xingando com raiva. Xinguei os supostos espíritos e os provoquei bastante, me aproximando do fogão. Os barulhos mudaram um pouco e eu ouvi algo que parecia estar sendo raspado. Nessa hora, eu senti um medinho, não vou mentir. Não tenho muito medo de espíritos, porque minha curiosidade sempre fala mais alto. É porque eu não tenho tanto medo de morrer assim. Não é como se eles pudessem fazer muito mais do que me matar. E depois que eu morresse, eu poderia me vingar. Os barulhos só cessaram lá para as 5 da manhã, assim como na noite anterior. É curioso que tenha havido essa pontualidade. Me pergunto qual a questão por trás disso. Talvez eles tenham simplesmente ido dormir também, se duvidar. Outra coisa estranha foi que às 5 da manhã, quando fomos para o quintal da casa, esse amigo disse que viu uma coisa bem estranha no mato, no lugar que eu fui, mas não vi nada. Ele descreveu como sendo algo parecido com um jumento, mas tinha um quê de humano e usava uma máscara de madeira, similar àquelas de tribos africanas, com desenho de rosto. Quando me aproximei, ele me pediu de uma forma séria para eu me afastar. Não fomos embora por causa do barulho, mas porque era segunda-feira. Porém, as meninas tiveram tanto medo que não me deixaram falar uma vírgula sequer sobre aquilo. Eu já tinha visitado essa casa várias outras vezes no passado, mas nunca tinha acontecido nada do tipo. Só minha mãe disse ter sentido um peso décadas atrás, mas ninguém tinha dado muita importância. Imagino que esse meu amigo seja um catalisador, ou que se eu não o levar, nada ocorrerá. Pretendo ir lá novamente, em um futuro próximo. Espero que algo assim se repita novamente. Esse relato eu recebi no e-mail e é interessante, né, que eu acredito nisso que o rapaz falou, sobre ter uma pessoa que influencia, né, nessas energias, que estimula essas assombrações, porque ele já tinha ido nessa casa antes e nunca aconteceu nada. Infelizmente, o passeio não proporcionou descanso para vocês, né? Infelizmente ou felizmente, porque pelo que eu vi você gosta, né? Ai, se fosse lá eu voltaria também. Não voltaria sozinha, eu voltaria acompanhada. Deve ser legal, né, essas adrenalinas fantasmagóricas.